Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite no dia de hoje. Palavra de Deus para o teu coração, né? O Senhor colocou uma palavra dentro do meu coração, é uma arma de guerra poderosa para vencer batalhas espirituais. Nós vamos entender sobre esta arma, o porquê, né? Deus manda muitas vezes a gente louvar. O louvor é uma arma poderosa, mas por que o louvor é uma arma poderosa? Aqui no livro de Primeiras Crônicas 25 e o primeiro diz assim: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizar com harpa. Profetizar com harpa. O louvor é um ato profético. Quando você louva, você está profetizando. É por isso que nós temos que ter cuidado, né, com os louvores que nós cantamos, né, porque cada palavra que sai da tua boca é um ato profético. Vamos agora ver o sentido da palavra profetizar. Essa palavra aqui, profetizar, com harpas, trazendo naba ou é naba, algo assim, não sei muito do hebraico, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Profetizar significa falar ou cantar por inspiração divina. Então não é todo tipo de louvor, não é todo tipo de canto, todo tipo de música, mas é um louvor inspirado por Deus. Por isso que Deus nos instiga a louvar os hinos da harpa cristã, né? Os hinos, tem um cantor também cristão que foram os hinos estabelecidos por homens de Deus debaixo de oração, né, pautado na oração. Então, quando você for cantar, cante hinos da harpa ou hinos inspirados. A partir de hoje, comece a observar, meditar nos hinos que você está cantando, porque o louvor é um ato profético. Quando você canta, você está profetizando. E a nossa palavra, ela tem poder, como eu já relatei aqui em um dos vídeos, a tua palavra ela tem poder, né. Temos que entender, a minha palavra ela tem poder. O que eu falo acontece na minha vida, eu sou aquilo que eu falo. Então vamos imaginar, irmãs, no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra, eu começo a falar palavras de bênção, é aquilo que eu vou atrair para a minha vida, mas se eu começo a falar palavra de maldição, palavra de reclamação, palavra é aquilo que eu vou viver na minha vida. Então o louvor, ele é um ato profético. A gente vai ver isso também lá no livro de 1 Samuel 10:5, onde Deus ele fala com Saul. Ele diz que Saul vai encontrar profetas. Quando Deus escolheu Saul, Saul foi um homem escolhido por Deus, não foi à vontade de Deus. Deus não queria, não era o tempo ainda de ter chegado um rei em Israel, mas ele foi escolhido, foi Deus quem escolheu. O povo pediu um rei e Deus escolheu Saul para colocar como rei, para testar o povo, provar o povo de Israel. E Deus ele deu algumas estratégias a Saul. E aqui diz assim, olha: Então virás, 1 Samuel 10:5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas. Ele disse: olha, Saul, tu vai chegar lá, tu vai encontrar um rancho de profeta. Mas de que profetas eles estão falando? Que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas. Então eram profetas que profetizavam através do canto. Profetas que cantavam, homens que cantavam, que louvavam. Então tu vai chegar lá e tu vai encontrar profetas com tambores. E entre muitas passagens da Bíblia está, essa mesma palavra, né, que é profetizar através de canto. Mas não é só assim o significado de olha, irmão, o significado dessa palavra de profetizar no hebraico, que é o Antigo Testamento, é falar ou cantar por inspiração divina. Aí significa também declarar uma mensagem da parte de Deus, cantar ou falar impulsionado pelo Espírito Santo, proclamar, advertir ou revelar a vontade de Deus. São o significado desta palavra profetizar no hebraico. Então o louvor ele é um ato profético. Então temos que ter cuidado com o que está saindo da minha boca, com o que eu estou cantando, qual os louvores que eu tô cantando, os louvor que se está cantando, né. Então, irmãs, se o louvor ele é um ato profético, tanto no espiritual, no como louvor cristão, quanto o louvor do mundo. Eu já tive relato de pessoas que ficaram quase endemoniados por conta de músicas que estavam ouvindo. Porque se eu canto inspirado pelo Espírito Santo e muda o cenário, muda a minha vida, se eu canto músicas também que têm palavras proféticas, mas proféticas, ao contrário, profetizando coisas contrárias sobre a minha vida, irmãs, vai mudar o meu cenário. Músicas que deixam a pessoa para baixo. Quem que já escutou uma música que te deixa para baixo? Então tenha cuidado com a música que você está cantando. Hoje em dia esses de vídeo, né, tem muitos vídeos no TikTok, muitos vídeos no YouTube que se tem músicas e os jovens estão ali, né, os teus filhos estão ali, ó, assistindo o vídeo, mas tem aquele som musical. E aquilo ali está profetizando maldição para a vida do teu filho. E muitas vezes a criança muda a sua forma de agir, os adolescentes mudam, por quê? Pelo que está ouvindo, Satanás entra pelo ouvido.
são meios que Satanás ele entra na nossa vida. Por quê? Porque o diabo, ele é estrategista. Ele não entra na vida de ninguém pela porta, né. Ele procura meios que você não entenda. Então, os olhos são uma porta espiritual pelo qual Satanás ele entra. O que você vê vai para o teu coração. O ouvido também. Então, tenha cuidado com o que você está ouvindo. Tenha cuidado com o que você está falando, né. Porque eu estou falando do louvor. Então, tanto cantado quanto ouvido tem poder sobre a nossa vida. E é por isso que muitas vezes estamos passando por alguma situação e Deus ele diz: "Olha, canta, meu filho", a gente não entende, né. No grego, já tem um sentido diferente a palavra profetizar, porque é uma palavra diferente. Eu não sei pronunciar a palavra, mas está em Atos, 1 Coríntios, que quer dizer falar da parte de Deus, sob a direção do Espírito Santo, transmitir uma mensagem divina com autoridade. Lá em 2 Crônicas, irmãos, lá no livro de 2 Crônicas 20 ou 22, que fala de Josafá, a guerra de Josafá, mostra também que Josafá, ele quando Josafá estava tudo, né, o cenário todo, o inimigo ganhando, e Josafá não sabia o que fazer, e Josafá, ele ordenou cantores, e quando os cantores começaram a cantar, irmãs, aí tudo começou a acontecer, Deus começou a agir, mudar o cenário mudou através do louvor. Então, o louvor, ele é um ato profético. Quando eu louvo, eu estou profetizando. Então, o que é que eu estou cantando? Quais louvores que eu estou cantando? Será que o que eu estou cantando vai mudar a minha vida ou vai atrasar a minha vida? Porque se por um lado, o louvor, ele é um ato profético que muda a minha vida quando eu canto coisa boa, e quando eu canto coisa ruim, ou quando eu ouço algo ruim também, da mesma forma. Então, tenha cuidado com teus filhos, tenha cuidado com teus netos, tenha cuidado com teus, né, com os adolescentes, né. É uma arma poderosa contra o inferno, irmãs, mas também se torna uma arma do inferno contra a nossa vida. Trazendo um exemplo para nós, irmãos, muita vezes a gente canta esse hino, a gente nunca presta atenção, mas preste atenção na letra desse hino, da harpa cristã. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Veja, a gente prestando atenção, o espírito, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, eu oferto a ti, Senhor. Então eu estou dizendo a Deus que eu oferto a Ele, que eu dou a Ele o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, tudo que é em mim, como uma hóstia verdadeira, como uma oferta verdadeira, em um sacrifício de amor. Eu tudo a Deus consagro. Em Cristo, eu consagro tudo a Deus em Cristo, que é o vivo altar. Aí, eu sou teu, Jesus Cristo, o teu sangue me comprou, eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Então vamos prestar atenção, irmãos, que estamos jogando muitos outros hinos da harpa cristã. Veja o 8. Cristo Jesus é o fiel amigo, tá te dizendo que Jesus, ele é o teu fiel amigo, que é fiel, irmãos, aquele que está sempre perto, que não deixa só, que não abandona. Então vamos prestar atenção nos louvores, que o que a gente canta, irmãs, traz efeito para a nossa vida, é um ato profético, eu estou profetizando sobre a minha vida. Então vamos escolher os hinos, vamos escolher o tipo de louvor que eu vou cantar, porque vai mudar o cenário. Dependendo do que eu estou cantando, e muitas vezes, irmãs, a nossa nação, a nossa geração de hoje, observa os louvores que a geração de hoje está cantando. Exalta o eu humano, o egocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Então o louvor verdadeiro, ele tem que adorar a Deus, é inspiração divina, exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes a gente não entende, né. Coloca o homem, coloca o eu. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, muitas noites acordar. Tá falando de mim, né, tem que ser um louvor que exalte o nome do Senhor, um louvor que expresse adoração. Então o louvor, ele é um ato profético, né. Se você quer ver Deus agir na tua vida, se quer ver Deus trabalhar, louve o nome do Senhor, louvores de adoração, né, que faz a gente sentir aquela presença do Espírito Santo na vida da gente, quando a gente ouve, né, louvor de adoração. E aqui, irmãos, em Segundas Reis 3, é a guerra de Josafá. Segundas Reis 3, Josafá não, isso aqui já tá a guerra dos 3 reis. Segundas Reis 3, em que o profeta Eliseu, né, os 3 reis chegaram ali, 4 reis diante do profeta Eliseu, para que o profeta Eliseu dissesse a eles, né, profetizasse algo para eles. E Eliseu mandou chamar um tangedor, um cantor. Enquanto o cantor cantava, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então, o louvor, ele atrai a presença divina, porque é um ato profético, não somente um ato de adoração. E Davi, ele instigou os levitas a louvarem o nome do Senhor. Os filhos de Asaf, os filhos de Emã, de Jedutum, porque eram cantores, eram líderes do canto. E ele colocou, irmãs, de forma que ficasse o louvor 24 horas. Um ato de adoração. Ele colocou o turno para que ficasse 24 horas. Se você ver lá no livro de Apocalipse, lá no céu é assim. Lá no céu a mesma coisa acontece diante de Deus, são 24 horas, o louvor permanece 24 horas, lá no livro de Apocalipse.
Aqui, irmão, no livro também de Segundas Crônicas, o que eu falei em Apocalipse, está lá no livro de Apocalipse 4 e 8, que dizem que haviam seres que cantavam, não descansavam nem de dia nem de noite, era perfeita adoração, de não cessa o louvor. E aqui em Segundas Crônicas 20, a guerra de Josafá, e o 22, que diz assim, ó: "E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas." Não sabemos qual louvor que eles estavam louvando, não saber qual a letra que eles estavam expressando, mas os louvores, né, eles eram, palavras proféticas. Aqui está dizendo com júbilo e louvor, e a palavra júbilo, vamos ver o significado da palavra júbilo, aqui nesse contexto que está escrito no hebraico. Júbilo e louvor. Júbilo é nome é o nome em hebraico do livro de Salmos. Salmos em hebraico, no hebraico é o mesmo significado de júbilo, que era o canto, o inário do povo judeu. Que significa júbilo, né, no hebraico? Louvor, cântico de louvor, exaltação pública a Deus, canto de adoração inspirado. Pode envolver alegria, gritos de júbilo ou adoração com intensidade, porque eu estou falando do louvor que sai do coração, louvor inspirado por Deus. Não é todo tipo de louvor aqui, como eu estou falando, tem que ver as letras que a gente vai expressar diante de Deus, tem que sair do coração. Um coração cheio de gratidão, um coração cheio de júbilo, né. E Deus, ele trabalha, então louve o nome do Senhor, porque o louvor, ele é um ato profético. Veja ali no livro de no ato no na situação de Josué. Há momentos que a gente deve calar, mas há momentos que, né, e Josué, ele o povo passou um tempo calado, mas houve um momento que Josué disse: "Poder gritar", o povo começou a gritar, irmã, com o grito do povo, porque o louvor, eles envolvia isso. Eles envolvia gritar de alegria, exaltar, exultar de alegria. Quando o Davi, ele cantava, era assim, ele pulava, ele exultava, né, e era um ato profético, era como se estivesse profetizando as palavras que saíam da boca. Veja Ana, quando Ana Deus deu vitória a Ana, Ana, ela começou a profetizar através do canto, através do louvor, né, exultar ao Senhor. "A minha alma se encheu de canto, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, o arco dos fortes foi quebrado." Miriam, quando Deus deu vitória a Miriam no Mar Vermelho. Miriam, porque tem louvores, irmãs, que antes e depois, a gente vê esses louvores foi depois da vitória, mas houve louvores como no período de Josafá, que foi antes da vitória. Mas o que importa, irmãs, o importante era louvar, não deixe de louvar. Louvar a Deus não é uma arma de guerra que você só louva quando está com alguma situação difícil, não. É uma arma de guerra contra o inferno, mas tem que ser constante, né. A gente, irmã, se a gente pensa o se a gente já começava o dia da gente cantando. É necessário o cristão começar o dia cantando, né. Canta os hinos da harpa, canta hinos inspirados por Deus, hinos que louvam a majestade do Senhor. Observa, presta atenção nos hinos que tu está cantando, começa a prestar atenção nos hinos, né, as letras que a gente está expressando. Será que está adorando a Deus? Será que está exaltando o nome do Senhor? Ou será que está exaltando o meu ego? Está me tornando mais orgulhosa do que eu sou, me colocando no centro de todas as coisas. Então que possamos prestar atenção, observar o que eu estou cantando, porque a nossa palavra, ela tem poder e o canto, ele sai através da boca. Mas como eu falei para os irmãos, tanto o cantado quanto o ouvido. Então temos cuidado, irmão, com o que os nossos filhos estão ouvindo, com o que os nossos jovens estão ouvindo. Muitos jovens, irmãos, cheios de si, muitos jovens passando por problema difícil, depressão muitas vezes, por conta do que tem ouvido esses vídeos, tem muitas músicas, irmãs, que atraem maldição, tá lançando maldição na tua casa, tá lançando maldição na tua família, tenha cuidado com o que você ouve. Então hoje você vai cantar, a partir de hoje vai cantar de forma diferente, entendendo o que você está profetizando, observando a letra que você está cantando. Tem um hino também que eu gosto muito dele, Deus falou muito comigo através dele. Começa a observar a partir de hoje que Deus está falando com você através do louvor. O hino 577. Veja: "Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar", mas você só pode fluir, só pode conseguir o que você está a pedir depois que você colocar tudo no altar. Veja, que letra bonita do hino, tenho que prestar atenção na letra. Quando tudo diante do Senhor estiver, e quando ele controlar o teu ser, todo o teu ser ele controlar, aí só então você vai ver que o Senhor tem poder. Quando tudo você deixar no altar. Então preste atenção, irmã, do jeito que você está cantando, se está exaltando, se é um ato profético, né, que vai trazer coisas boas para a tua vida, porque o louvor, de toda maneira, ele é um ato profético, tanto para o bem quanto para o mal. Né, então temos cuidado com o que a gente está ouvindo, com o que eu estou cantando, com o que está saindo da minha boca, o que é que os meus filhos estão ouvindo, o que é que eles estão cantando, porque o louvor tanto falado quanto ouvido, se não for, irmãos, da parte de Deus, prejudica a minha vida e a tua vida, então temos cuidado.
Não vamos louvar louvor de vazio, que não tem inspiração, que não traz nada de bom para a nossa vida. O louvor é uma arma de guerra, mas tem que ser diário. Davi, ele colocou diariamente, 24 horas ele colocou, era de hora em hora, ele colocava os cantores de hora em hora. Uma hora vinha um turno, aí saía aquele turno, aí vinha outro turno, cantava mais uma hora, outro turno, é 24 horas, a gente vê no livro do Apocalipse. A mesma coisa, 24 horas o louvor, turno de louvor. A adoração, ela move o coração de Deus, e o louvor é um ato de adoração, de profetizar, e que você fala, irmãos, acontece, né. Há poder na palavra, há poder no louvor, a nossa palavra, a minha palavra e a tua palavra, ela tem poder, o que eu falo acontece na minha vida. Então que eu tenha cuidado com as minhas palavras que eu estou falando, com as palavras que eu estou falando, agora eu tenho que falar com fé, o que eu falo com fé acontece na minha vida. Fiquem na paz.